gente, lá no comecinho. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Todo mundo achou? Como eu brinco de vez em quando, os irmãos estão se achando hoje, né? 17, versículo de número 45. Aleluia. Amém? 1 Samuel 17, 45 nos diz assim: Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode tomar teu assento nesta noite. Eu pretendo terminar essa pregação em pelo menos 1h30. Misericórdia. Glória a Deus. Não vai demorar tanto assim, não. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor falou no meu coração dessa madrugada. Acabei passando a madrugada toda em claro essa madrugada, fazendo companhia para o meu pequenininho. E durante a madrugada o Senhor falou comigo sobre este texto. Eu queria compartilhar com os irmãos não algo específico e prender a algo específico, mas algumas lições que eu quero extrair não apenas desses versículos que lemos, mas de todo o capítulo 17. Obviamente que nós não podemos ler tudo, porque é muita coisa, mas algumas coisas nós vamos falar aqui. Eu queria começar a pregação hoje com uma pergunta. Eu sempre faço perguntas no meio da pregação. Os irmãos já estão acostumados com isso, né? Perguntas retóricas que você já sabe a resposta. Eu quero começar fazendo 3 perguntas para você. E não é para você me responder, é para você meditar nas perguntas que eu vou te fazer. E durante a pregação você ir se perguntando a si mesmo sobre essas coisas que vamos conversar aqui nesta noite. Amém, igreja? Peço para que os irmãos cultuem a Deus, glorifiquem. Por favor. Como está a tua determinação hoje? Primeira pergunta. Segunda pergunta, muito parecida com essa. Como esteve a tua determinação ontem? Terceira pergunta. Como estará a tua determinação amanhã? Por quê? Porque determinação nos faz manter-nos motivados a seguir em frente em direção ao alvo, para que também fomos chamados, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Não que eu tenha alcançado, não que já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás fico e avanço em direção ao alvo, pelo que também fui chamado pela soberana vocação do Senhor. É importante você se manter determinado, porque a determinação na sua vida ela é fruto da sua fé. Quando você não consegue ser determinado em nada que você se propõe a fazer, possivelmente você não possui fé. Porque a fé, ela vai gerar em nós determinação. Ela obrigatoriamente gera em nós certeza daquilo que nós queremos, certeza daquilo que Deus falou aos nossos corações, convicção de que nós vamos chegar do outro lado mesmo vendo o mar fechado. Capítulo 14 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor diz que depois que o povo saiu do Egito, a palavra do Senhor diz que Moisés parou com o povo em frente ao mar.
E o povo se desespera porque vê os exércitos do faraó vindo de atrás deles. Quando Moisés consulta o Senhor pergunta a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Manda que o povo marche. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo para Moisés foi: a determinação não muda só porque o mar continua fechado. Porque você já saiu do Egito. Você já saiu debaixo da mão e do braço que te prendia e que te escravizava. O Senhor nos resgatou do Egito com um braço forte, diz a palavra do Senhor. Com punhos de ferro o Senhor nos tirou de lá. E quando Deus tira o povo do Egito, a palavra do Senhor diz que Deus opera pelas mãos de Arão e de Moisés muitos milagres. Não somente os milagres das 10 pragas, mas também a palavra do Senhor diz que enquanto o povo de Deus fugia pelo deserto, a nuvem que protegia o povo de Deus, para que o povo de Deus não torrasse no sol, essa mesma nuvem era trevas para quem vinha atrás. Essa mesma nuvem que guardava o povo de Deus no caminho, essa mesma nuvem produzia terror nos egípcios. Ou seja, quando o Senhor coloca sobre nós uma missão, mesmo que as condições nos mostrem que nós não vamos conseguir atravessar o mar, que nós não vamos conseguir alcançar o alvo, é importante mesmo assim a nossa determinação, a nossa fé, a nossa convicção estar posta na palavra que o Senhor nos disse. Posso ouvir glória a Deus? Motivação é falar de ânimo, falar de determinação, é falar de fé. E quem gera isso em nós é a fé que nós temos no Senhor Jesus. Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Tiago escreve dizendo: peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, jogada, agitada pelo vento de um lado para o outro. Aí Tiago completa dizendo: não penses tal homem que receberá algo do Senhor. E no versículo 8 Tiago encerra o raciocínio dizendo: homem vacilante, que é vacilante em todos os seus caminhos. Fala de pessoas que não conseguem ser determinadas naquilo que propõem, naquilo que oram. Nós oramos e colocamos na presença do Senhor algumas coisas. Daqui uma semana, porque aquela coisa que você orou, Deus não respondeu, você já muda o foco, você já abandona aquilo. É sobre isso. É sobre manter os nossos pés firmados no Senhor Jesus. Quando você olha com olhar de fé, você alcança aquilo que se propõe a alcançar. E quando você olha com a tua visão embaçada, preguei sobre isso esses dias aqui, você não consegue enxergar o alvo. Deixa eu falar melhor. Quando você não tem uma visão boa, você nem sabe qual o alvo que Deus colocou na tua frente. Talvez você fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos servindo a Deus e você ainda não se encontrou no reino. Você não sabe o que Deus tem com você, porque a sua visão está embaçada. A sua visão está embaraçada com as coisas do mundo. Por quê, pastor? Porque as decepções vêm mesmo. Elas vêm. As afrontas vêm mesmo. As dificuldades vêm e nos mostram que nós somos tão pequenos, tão falíveis, tão insignificantes. O louvor que a missionária Liliane cantou dizia: eu não tenho nada. Que maravilha! Por quê? Porque nós de nós mesmos não temos nada. O que nós temos de nós mesmos a não ser tendências ao pecado? Nem arrependimento há no nosso coração se não for a vontade de Deus operando em nós a eficácia da sua salvação. O apóstolo Paulo diz que a salvação não vem pelas obras, vem pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então quem dá fé para que você se arrependa é o próprio Deus. Nem se arrepender nós conseguimos se não for a boa mão do Senhor sobre nós, movendo em nossos corações e nos mostrando que nós não somos nada sem a sua presença. Aleluia.
No livro de Deuteronômio, Números, se não me falha a memória, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele manda 12 espias espiar a terra. Diaconisa Jacélia citou essa passagem ontem. E quando 10 dos 12 chegam na terra que Deus tinha prometido, eles veem que a terra produz frutos bons. Eles veem que a terra produz, eles veem que a terra é fértil, que a terra é próspera, que mana leite e mel. Eles veem que aquela terra tinha tudo que eles precisavam para ser nação poderosa. Você já leu essa passagem? Só que de repente a palavra do Senhor diz que eles viram 3 homens, filhos de Anak, que eram homens de grande estatura. Quando eles colocaram os olhos nos 3 homens gigantes, eles esqueceram tudo aquilo de bom que eles haviam visto na terra e fixaram a sua visão no gigante. Deus te coloca no emprego que você quer, Deus te coloca na posição que você deseja, Deus coloca na tua mão a bênção que você tanto pede, Deus coloca na tua mão o cargo eclesiástico que você tanto sonha, a função ministerial que você tanto sonha, mas quando você se depara com aquilo, finalmente, quando você vai colocar as mãos naquilo, um gigante se apresenta até você e você tira o olho de tudo e põe o olho no gigante. O resultado disso, as 10 espias voltaram e disseram para Moisés: a terra que tu nos mandou ir realmente é boa, só tu não falaste para nós que por a terra ser boa tem gigantes na terra. Não dá, nós somos perante eles como gafanhotos, nós somos insignificantes perante eles. Espera aí, não foram os filhos de Anak que disseram que eles eram gafanhotos, foram eles. Não foram os filhos de Anak que colocaram dificuldade no caminho, porque eles ficaram cerca de 40 dias rondando a terra e não há um relato dizendo que houve problemas. O que foi que gerou problemas? A visão deles, a maneira com que eles estavam olhando para a situação. Ministério é lindo, gente. Ser usado por Deus é maravilhoso. Ter intimidade com Deus é tremendo. Ser cheio do Espírito Santo talvez seja a segunda maior bênção depois da salvação. Não existe bênção maior do que ser cheio do Espírito Santo. Riqueza nenhuma paga isso. Só que isso tem preço. Não é de graça. Nós queremos ser usados por Deus e não queremos enfrentar gigantes, queremos fugir do gigante e dizer para Deus que Deus se enganou quando falou para você aquilo que Ele te disse. O resultado da visão deles foi o fracasso, por causa daqueles 10 que minaram o coração do povo com uma falsa visão. A palavra do Senhor diz que Deus disse para Moisés: por causa disso aqui, porque duvidaram da minha palavra, disse o Senhor para Moisés, todos eles morrerão no deserto e os seus corpos ficarão espalhados por ela. Daquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque quando Josué e Caleb olharam a terra e viram que Deus era fiel naquilo que tinha prometido, e também olharam para os gigantes, porque eles também viram os gigantes, a palavra do Senhor nos mostra que eles lembraram de tudo que Deus tinha feito no Egito. Eles se lembraram de tudo que Deus tinha feito na travessia do mar. Eles se lembraram de tudo, de todas as vezes que Deus fez sair água da rocha, e eles colocaram os olhos no Senhor e disseram para o povo: se o Senhor for conosco, nós dominaremos a terra que Ele nos tem prometido. A questão é, em quais situações você está colocando a tua visão? Aonde está a tua fé? Que fé é essa que você tem? Que a parte que o gigante bate o pé e você quer sair correndo? Que fé é essa? Que fé é essa que Jezabel diz que vai te matar e você foge sem o Senhor que tem te mandado? Que tipo de fé é essa? Que
fé é essa que quando a bota aperta no pé, você sai murmurando? Isso não é fé. Paulo nos ensina que nós andamos pela fé e não por vista. A nossa fé não é baseada naquilo que vemos, não é baseada naquilo que sentimos, não é baseada naquilo que pensamos. A nossa fé é baseada no Senhor e na sua palavra. Você consegue entender essa noite? Sem determinação na tua vida, já vou pregar sobre ali. Sem determinação na tua vida, você fica vulnerável. Qualquer um te domina. Qualquer palavra te entristece. Qualquer olhar torto acaba com a tua fé. Qualquer palavra de um maldito que diz para você que você canta mal, que você é desafinado, que você não prega bem, que você não tem boa oratória, qualquer coisa externa acaba com a tua fé. Que fé é essa, gente? Quando você tem determinação em Deus, você não mede esforço para servir a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo diz: eu gastarei e me deixarei gastar por causa da alma de vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu tiro do bolso, eu tiro de mim por causa de vocês, eu desgasto a mim mesmo por causa de vocês, de boa vontade faço, porque Paulo tinha certeza, tinha convicção daquilo que Deus tinha com ele. Ele estava disposto a vencer todos os desafios para cumprir a sua missão. A pergunta que eu te faço é: você está disposto ao quê? Ao que você está disposto hoje para Deus fazer na tua vida aquilo que Ele te prometeu? Sabe o que é interessante? Nós falamos do sacrifício de Abraão, quando ele vai oferecer Isaac, e é lindo, maravilhoso, né? Como é que estava o coração de Abraão? Aleluia. O que você está disposto nesta noite a fazer para cumprir aquilo que Deus colocou na tua mão? 2 Timóteo capítulo 4, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim: tu, porém, sê sóbrio, não perturba a tua mente, não deixa a tua mente ficar bagunçada, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições como bom soldado, faze a obra de um bom evangelista, cumpra bem o teu ministério. Você quer ministério, mas não quer aflição. Quer dons, mas não quer sofrer por isso. Deus não vai te dar nada de mão beijada, porque tudo que você ganha de mão beijada, você joga fora com a mesma facilidade que você ganhou. Quando você gasta, quando você chora, quando você clama, quando você jejua, quando você deixa de dormir para estudar a palavra, para pregar, você vai valorizar aquilo que Deus te dá, porque só você sabe o preço que você paga para fazer a vontade de Deus. Paulo diz: tu faze a tua parte, quanto a mim, já estou pronto a ser entregue à morte, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Do jeito que nós vivemos hoje, vamos encerrar nossa vida dizendo isso? Será que quando chegar o fim da nossa caminhada, quando você tiver que passar o bastão para outras pessoas que vão dar seguimento ao teu ministério, você vai poder dizer para eles: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé? Paulo, ele é um dos exemplos de homens de Deus invencíveis. Se eu fosse dar um tema nessa noite para pregação, o tema seria invencíveis. Por quê, pastor? Porque um homem guiado por Deus, uma mulher guiada por Deus, fiel a Deus, temente a Deus, com os pés firmados em Deus, é invencível.
E não sou eu quem diz isso é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreve a primeira carta de Pedro dizendo à igreja: cumpram com zelo, com pudor, a sua trajetória, a sua missão, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Pensando nisso que eu falei até agora, vamos olhar para Davi ali. O cenário que nós lemos aqui é um cenário de guerra, é um cenário de confronto, é um cenário de peleja, é um cenário onde nós vamos perceber que o povo de Deus está com medo do seu inimigo. E curiosamente nós vamos perceber que o inimigo não está com medo do povo de Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 1 do capítulo de número 17, que eles se reuniram em Socó, cidade que está em Judá, e eles ficaram na extremidade de 2 montes. Eles ficaram entre Azeca e Socó, e entre os 2 montes estava o vale, aonde aconteceria a peleja. Quando os inimigos vieram contra o povo de Deus, um ficou de um lado, outro ficou do outro lado. E aí, pastor? E aí que a palavra, o significado do nome Socó, que é onde o povo de Deus estava, significa proteção. Um lugar cercado, um lugar protegido. Nos dá a ideia de posição de conforto, nos dá a ideia de vida confortável, não nos dá a ideia de não sermos atacados, nos dá a ideia de sabermos que o nosso inimigo está à frente, mas nós permanecemos confortáveis no lugar onde nos sentimos protegidos. Você consegue entender? Por contraparte, Azeca, que é aquela região, é divisa, significa literalmente lugar estrupiado, que quer dizer um lugar arruinado, pisoteado, destruído, bagunçado, queimado. É a mesma cidade que Josué obriga os seus inimigos a fugirem após a batalha de Gibeon, quando o Senhor parou o sol e parou a lua. É para essa cidade que os derrotados fugiam. Então Azeca, lugar de destruição, é o lugar onde os derrotados ficam. E quer saber? O povo de Deus estava entre o lugar da proteção e o lugar da destruição. O que separava eles do lugar da proteção ou do lugar da destruição? O vale. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Golias, ele vem à frente e chama o povo para o vale. O inimigo está chamando o povo de Deus para descer ao vale para resolver aquele problema. Só que quando o povo de Deus olha, eles veem um homem de 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 2,20 metros a 2,95 metros. E quando eles olham para aquele homem zarrão, com escudo, com lança, com espada, eles têm medo. E eles não atacaram os seus inimigos. Vocês estão entendendo? Eles não atacaram os seus inimigos porque Golias era um inimigo formidável. Capítulo 17, versículo de número 5. A palavra do Senhor diz que Golias, ele tinha na cabeça um capacete de bronze, guarda essa informação, um capacete de bronze, vestia de uma couraça escarmeada de bronze, cujo peso era de 5 ciclos, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta do ferro da lança pesava 600 ciclos, e diante dele iam o escudeiro. Só a ponta da lança pesava 7 quilos.
Quando eles olharam para Golias, eles viram o tamanho do gigante e disse: pelo tamanho já não dá. Quando eles olharam as ferramentas que o inimigo tinha para lutar, pensaram: e agora piorou. Aleluia. Eles não descem para a peleja. Eles sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem o que o inimigo deseja, mas eles estão no lugar de conforto. Enquanto o inimigo não me ataca, eu fico no meu lugar de conforto. A hora que o bicho pegar, eu resolvo fazer alguma coisa. É basicamente isso. O povo escolhido de Deus, o povo que viu nos seus antepassados grandes milagres, agora tem medo de um homem. Aleluia. O resultado disso, o problema se arrastou 40 dias. Quando você não se posiciona contra o teu inimigo, você dá poder de atuação para ele. Quando você não desce ao vale para pelejar contra os teus inimigos tomam um tempo da tua vida, tomam um tempo do teu ministério, porque você acha que fica melhor ficar no seu cantinho, sem se envolver com nada, enquanto o teu inimigo está tomando tempo da tua vida, está tomando tempo do teu ministério, está te amedrontando. Mas nós viemos para o culto dizendo que servimos a Deus, com um gigante lá fora desafiando a gente. Eles estão sendo testados. Eu posso ouvir glória a Deus nessa noite? Eles estão sendo testados naquele momento, porque eles são povo de Deus. Eles são o povo de Deus, mas há momentos que a fé do povo de Deus precisa ser testada. Juízes capítulo de número 7, Gideão levanta 32 mil soldados para ir à peleja, e quando eles estão prontos para ir à peleja, o Senhor diz para Gideão: tem muita gente contigo, manda que os covardes e medrosos voltem. Quando Gideão disse para os covardes e medrosos voltar, de 32 mil, 22 mil foram para casa, e Gideão se vê em maus lençóis, porque só tem 10 mil agora. Deus está testando. Quando ficam 10 mil com Gideão, o Senhor diz assim: Gideão, ainda tem muita gente contigo. Se vocês irem com 10 mil, vocês vão ficar soberbos e vão dizer que foi o braço de vocês que venceu essa peleja. Faz uma prova. A fé tem que ser provada. E nessa prova, aquele que enfiar a cabeça na água está reprovado. Aquele que se agachar e com a mão levar a água à boca, esse está aprovado. Vamos traduzir? Tem provas que Deus te coloca porque Ele quer te aprovar. Só que você enfia a cabeça na água como se fosse uma avestruz e Ele te reprova. Quando você é reprovado, Ele faz você repetir a mesma lição. Por isso que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e nós continuamos na mesma luta, porque nós estamos desatentos. Por que Deus disse para Gideão que só os que colocassem a mão na água levassem? Porque quando você enfia a cabeça na água, você perde referência do que está à volta, você não tem reação para se defender do teu inimigo, então você não está pronto para a batalha. Aquele que se abaixa, ele tem visão para ver, ele tem referência auditiva para ver, ele pode se defender. Ou seja, a nossa fé, ela é provada porque Deus quer nos aprovar para uma obra. Tiago capítulo 1 versículo 3, o apóstolo escreve dizendo: sabendo que a prova da vossa fé produz em vós perseverança. E o que é perseverança se não é fruto de determinação? Em momentos de crises, em momentos difíceis, o Senhor deseja que aqueles que têm fé, que aqueles que têm determinação, que aqueles que têm a sua confiança no Senhor se sobressaem. Posso ouvir glória a Deus? Se sobressaem por quê, pastor? Porque a confiança não está no homem,
A confiança não está na quantia de pessoas que você tem ao teu lado. A confiança não está na quantia de pessoas que honram o teu chamado, que honram o teu ministério, que te tratam bem, que te recebem bem. A tua confiança não está nisso. Jeremias capítulo 17, versículo 7, o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas sempre são verdes, no ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar frutos. Sabe o que Jeremias está dizendo? Que o homem que confia no Senhor está passando pela prova, mas a prova está gerando frutos. Que o homem que confia no Senhor está passando pela peleja, mas você olha para ele e você não vê que ele está passando, porque as folhas ainda estão verdes. Porque quando a tua confiança está no Senhor, Deus te usa como referência. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e a luz permanece no alto para iluminar todos que estão na casa. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nesta noite. Aleluia. Deus, terceira coisa que nós podemos aprender aqui: Deus, ele não se baseia no que somos. Deus não se baseia no que temos. Deus não se baseia da família que você veio. Está falando alguém aqui que... gente problemática. Deus não se baseia por isso. O homem se baseia. O Senhor disse para Samuel: vai até a casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei para mim. Não é para o homem, é para mim. Quando Samuel chegou lá, o primeiro que ele viu, ele ia ungir, porque ele olhou lá, tinha sapato de crente, tinha vocabulário de crente, tinha uma família de crente, tinha capacidade, e Samuel disse: com certeza é este que Deus escolheu, ele está pronto. Aí o Senhor falou no coração de Samuel dizendo: não atente para a aparência, porque o homem vê o que está fora, mas o Senhor sonda o coração do homem. Quando passou o Eliabe, Abinadab, Samá, Samuá, e lá se foi os 7 filhos de Jessé, Deus não confirmou ninguém. Aí Jessé perguntou assim, Samuel perguntou a Jessé: não tem mais homem nessa casa não? Aí Jessé disse: tem um, mas ele é o menor da casa, ele vive no anonimato, ele está no meio do mato cuidando de ovelhas. Ele é o menino de recados. Quando os meus filhos estão na peleja, eu mando ele levar recado e trazer. Eu mando ele levar alimento e trazer. Ele é o garoto de recado, não serve para aquilo que você deseja. Aí o Senhor falou pela boca de Samuel: pode mandar chamar o menor, porque se o menor não estiver na posição que eu quero que ele esteja, ninguém participa daquilo que está posto na mesa. Quando Davi chegou e Samuel olhou para Davi, a palavra do Senhor diz que o profeta viu. Aí ele viu que Davi era um homem firme em suas palavras. Davi era um homem valente. Davi era um homem de gentil aparência. Davi era um homem simpático. Ele era um homem amoroso. E acima de tudo, Samuel viu que Deus era com Davi. E quando Samuel viu que Deus era com Davi, o Senhor disse para Samuel: unge, porque este é o rei que eu tenho me provido para mim. Por quê? Porque ele era o menor, ele era o esquecido, ele era o rejeitado, mas ele era o escolhido do Senhor. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a condição física, porque os 3 primeiros faziam parte do exército, Davi era o menor. Deus não olha para a posição social, ele é apenas o garoto de recado, mas dele é o garoto de recado.
ele é o esquecido, ele é o desprezado, ele é aquele que ninguém dá crédito, só que ele é o ungido que Deus tinha dentro daquela casa. Aleluia. O menor da casa chegou no acampamento. Pode glorificar o Senhor. E hoje o pastor não está pegando pesado. O menor chega no acampamento. Os bons estavam com medo. Os que tinham capacidade estavam com medo. Os que tinham ferramentas para pelejar estavam com medo. Os que tinham condições de lutar contra Golias estavam com medo. O rei de Israel estava com medo. Aí chegou o menor, o desprezado, o menininho de recado. Quando Davi chega, ele vê a afronta de Golias. Quando ele vê a afronta de Golias, versículo 28 do capítulo 17, a palavra do Senhor diz que ele chega para as pessoas do exército e diz assim: o que é que o rei está oferecendo para quem vencer Golias? Aí falaram: Mical, riquezas, e por aí vai. Quando Eliabe, que é quem deveria ser ungido, quando Eliabe ouviu, versículo 28, quando Eliabe ouviu que Davi conversava, Eliabe repreendeu Davi. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? Quem te mandou fazer alguma coisa? Quem te mandou pregar? Quem te mandou consagrar? Quem te mandou buscar Deus? Ô pastor, quem te mandou botar a placa para a igreja? Quem te mandou? Com quem tu deixastes as ovelhas no deserto? Eu conheço a tua má intenção. Olha o que ele disse para Davi: conheço a tua maldade, conheço a maldade do teu coração. Desceste aqui para ver a nossa peleja, descestes aqui para ver a nossa derrota. Sempre que você se levantar para fazer algo para Deus, alguém vai se levantar para calar a tua voz. Sempre que Deus te entregar nas tuas mãos uma capacidade, se levantará um Eliabe para questionar para você: quem foi que mandou? Quem foi que disse? Quem foi que disse que você é? Só que Davi, quando escuta isso, Davi disse bem assim: mas eu não posso nem fazer uma pergunta. E Davi não perde tempo com quem está murmurando, ele segue o baile. Peraí, apareceu um corajoso para enfrentar o inimigo, e quando apareceu um corajoso, os covardes não gostaram. Quando apareceu alguém que dava a cara à tapa, aqueles que se escondiam no monte, aqueles que se escondiam no seu lugar de conforto, não gostaram da posição dele. Eles estão 40 dias fugindo da peleja, mas quando Deus resolve levantar alguém, eles querem demolir aquele alguém que se levantou para fazer aquilo que em 40 dias ninguém quis fazer. Estavam se autopreservando. Aleluia. No versículo 26, Davi pergunta: o que vocês vão fazer contra Golias? Quando Davi pergunta o que vocês vão fazer contra Golias, Davi está questionando a incapacidade deles de reagir. Tem gente que conhece a Deus, tem gente que conhece a religião, tem gente que conhece a palavra, mas não tem poder de reação. A confiança de Israel não estava no Senhor, porque se estivesse, a batalha já teria terminado. A confiança do povo de Deus não estava no Senhor, mas a de Davi estava.
Salmos de número 118 diz assim: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem, porque o homem te abandona, o homem te deixa para trás, o homem te esquece quebrado num canto, mas o Senhor não te abandona. Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no próprio entendimento. Ou seja, não te firmes na tua própria capacidade. A confiança deles não estava no Senhor. Existe um grande problema quando você e eu não tomamos posição diante dos nossos inimigos. A falta de posicionamento gera caos. A falta de posicionamento gera caos na sua vida, gera caos no seu ministério, gera caos nas coisas que você pretende fazer, porque você ora e não toma posição. Você crê e não toma posição. Eles deixaram chegar ao ponto de 40 dias o inimigo ficar perturbando a vida deles. E eu me lembro de Eli, no capítulo 2 de 1 Samuel, o Senhor anuncia que havia rejeitado o ministério de Eli como sacerdote. E o Senhor ainda diz que toda a descendência de Eli seria rejeitada. Por quê? Porque Eli via os filhos se prostituir e não falava nada. Porque Eli via os filhos se prostituir com mulheres no templo e não falava nada. Ele via os filhos tirar da oferta que era para ser oferecida e não falava nada. E pela falta de posição dele, está com sede. Pela falta de posição dele, o Senhor rejeitou todo o seu ministério. Fica tranquilo, gente. Pela falta de posição de Eli, o Senhor rejeitou toda a sua casa. O que eu quero dizer com isso? Se desde o começo ele tivesse tomado posição, ele teria ficado eternamente sendo sacerdote, porque era de geração em geração. O resultado disso, no capítulo 3, o povo é invadido pelos filisteus. Ofni e Finéias morrem na batalha. Quando chegaram para contar para Eli o que tinha acontecido, e ele ouviu que os 2 filhos morreram, e ele ouviu que a arca foi tomada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu também. Quando você não toma posição, a tua descendência morre, e você também. Você exerce autoridade sobre a sua casa. Que tipo de pessoas nós vamos gerar para o Evangelho se hoje nós não temos posição? Satanás gosta de gente que cede. Satanás gosta de gente vulnerável. Satanás gosta de gente que qualquer dardo atinge, que qualquer palavra maldita te confunde, que qualquer bateção de pé, que qualquer palavra estranha faz você duvidar daquilo que Deus disse para você no individual. Porque Deus fala para você e você não crê, e precisa vir alguém falar para você aquilo que Ele diz para ti. É desses que o diabo gosta. Tiago capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repito, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O povo não estava resistindo, o povo estava confortável com o inimigo ali dentro do território deles. Eles não estavam resistindo, estavam confortáveis. É como diz: fica aí, diabo, enquanto tu não me incomodar, tá tudo certo entre nós. Que isso? Tá errado, você tem que tomar posição. Vai deixar o diabo tomar conta da terra que Deus te deu? Vai deixar o diabo cooptar a tua fé, o teu ministério, a tua família? Para com isso. Você sabe o que você tem que fazer para o Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 17, já vou encerrar. O apóstolo escreve assim:
Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Porque você acha que não se envolvendo vai te poupar de problemas, você está pecando. Deus te deu visão, Deus te deu ministério. Para de ter medo do Golias. A sétima coisa, que eu esqueci de falar os pontos, né? Essa é a sétima coisa agora, para não encerrar. Versículo 34. Sabe por que Davi teve reação contra Golias? Existem alguns fatores. Existem dois que são os mais importantes. Vou falar do primeiro. Ele estava preparado para aquilo. Sabe que idade Davi tinha? Entre 15 a 17 anos. E ele estava preparado para derrotar um homem de 2,5 metros. Por quê, pastor? Ele diz para Saul: quando eu cuidava das ovelhas, um leão se apresentou para matá-las. Eu abri a boca do leão, tirei a ovelha lá de dentro. Peguei o leão pela sua juba e o matei. Outra vez um urso se apresenta, e com as mãos eu também matei ele. Ou seja, Davi está dizendo que ele havia sido preparado pela vida. A vida dele foi preparando ele para chegar naquele momento. As lutas que ele passou levou ele a chegar perante Golias e pensar: se eu matei um leão, se eu matei um urso, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Saul disse: mas tu é muito pequeno, tu é muito jovem, não tem como tu vencer. Aí a palavra do Senhor diz que Davi disse: do mesmo modo que Deus me entregou o leão, do mesmo modo que Deus me entregou o urso, o Senhor também me entregará este filisteu nas minhas mãos. Aí Saul olhou para Davi e disse bem assim: sei não, hein? É você chegando no culto e dizendo bem assim: sei não, essa pregação aí não, hein? Sei não, esse pastor acho que é meio louco. Graças a Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, diz a palavra do Senhor. Saúl disse bem assim: tá, eu sei que tu confia que Deus vai te dar a vitória, mas faz assim, ó, põe a minha armadura. Põe a minha armadura. Lembra da armadura de Golias? Eu falei para guardar a informação. Golias tem uma armadura, Davi não. Quando Saul olha para Davi e diz: tem muita boa vontade, mas não está pronto, e olha para Golias, Golias é um soldado treinado, equipado, só para não pegar água. A palavra do Senhor diz que Saul diz: eu sei que tu confia, mas luta do meu jeito. Não tem água nessa aqui. Essa tá vazia. Essa ela vai tomar água só pela fé. Aleluia. Saul diz para Davi: tu quer lutar contra o Golias? Peraí, Saul não está 40 dias escondido na caverna? Saul não está 40 dias fugindo da sua missão? Saul não está 40 dias fugindo do seu ministério? E quer ensinar Davi como é que faz ministério? Saul não vence o seu gigante e quer ensinar Davi como é que Davi tem que vencer o dele? Por que ele não colocou a armadura e não foi contra Golias? Porque ele tinha medo. Quando Davi disse: tá, vamos tentar, e Davi colocou a armadura de Saul, Davi não conseguiu caminhar. Porque quando o homem coloca a mão para fazer a obra, Deus trava, não anda. Mas quando o Senhor coloca a mão, ninguém pode parar a obra do Senhor. Livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz que Labão tentou enganar Jacó e disse para Jacó:
tudo que nascer salpicado é teu. Jacó sabia que não podia nascer salpicado no deserto. É genética, não nasce. Jacó disse: Senhor. Jacó orou e disse: Senhor, tu está vendo que ele está de má fé comigo. Poder de uma oração. Glória a Deus. Tu está vendo que ele está de má fé comigo. O Senhor deu estratégia para Jacó. Quando você ora, Deus te dá estratégia para vencer o teu gigante. Jacó pegou uma varinha, descascou um lado, descascou o outro, cavou, fincou entre as fontes de águas. Todas as vezes que os animais vinham conceber ali, tudo que nascia era salpicado e malhado. Era o inimigo tentando parar o que Deus tinha com Jacó, e o Senhor dizendo: Labão colocou a mão dele para travar, e eu coloco a minha mão para fazer acontecer. Quando Labão viu que não dava certo, Labão mudou o salário e disse: agora salpicado é meu e branco é teu. Jacó orou de noite: Senhor, tu tá vendo que ele tá de maldade. Jacó pegou o graveto, fez a mesma coisa de novo. Tudo que nascia era branco. Era Labão tentando impedir e Deus fazendo a coisa andar para frente. O que eu quero dizer com isso é que quando o homem coloca a mão, Deus trava. Mas quando Jeová coloca a mão na tua vida, no teu ministério, na tua luta, na tua peleja, ninguém pode te deter. Saul é como alguns que tem por aí, que não lidam com o ministério, não sabem o que é compromisso com o ministério, e querem ensinar quem tem compromisso o que é ministério. Querem ensinar, não tem temor de Deus em suas vidas, e querem ensinar para aquele que tem o que é temor. Não respeitam a palavra do Senhor e querem ensinar para nós respeito da palavra do Senhor. Espera aí, se você entendesse, você estaria fazendo a obra. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Te coloca de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Davi rejeitou as armaduras de Saul. Olha, Saul, eu até tentei, mas as tuas armaduras não vão me fazer vencer o gigante. Davi vai contra o gigante. E quando Davi vai contra o gigante, a palavra do Senhor diz que quando o gigante olhou para Davi e viu que Davi não tinha armadura, viu que Davi não tinha lança, viu que Davi não tinha espada, porque o mundo acha que você tem que resolver as coisas do jeito deles. Os murmuradores acham que você tem que resolver as coisas murmurando. Aqueles que gostam de bagunçar acham que vão resolver as coisas bagunçando, mas aqueles que conhecem ao Senhor sabem que as coisas se resolvem com obediência, com determinação. Porque Golias tinha um capacete de bronze, mas Davi tinha um capacete de salvação. Golias tinha um escudo de ferro, mas Davi tinha um escudo de fé. Golias tinha sandálias de bronze, caneleiras de bronze, mas Davi tinha os pés calcados na palavra do Senhor. Golias tinha uma lança pesada de 7 quilos, mas Davi tinha a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. Aí quando o gigante olha e diz para Davi: por acaso eu sou um cão para tu vir comigo com pedras e com paus? Ele não entendeu que as ferramentas de Davi eram espirituais. Davi diz: tu vem contra mim com as tuas ferramentas, tu vem contra mim com as tuas maneiras de lidar, com as tuas ferramentas, com a tua lança e com a tua espada, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor Deus dos exércitos. Eu vou repetir. Davi disse: tu vens contra mim do teu jeito, com as tuas ferramentas, com as tuas estratégias. Tu até é grande, tu é um inimigo formidável, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Glorifica o Senhor nesta noite. Davi lançou a pedra.
o gigante tombou. Israel soube, e os filisteus souberam que havia Deus em Israel. Não foi isso que Davi disse? Eu vou vencer ele, e todos saberão que há Deus em Israel. Você quer provar para alguém que há Deus na sua vida? Vença. Quer provar que há Deus na sua vida? Não retroceda. Quer provar para os outros que Deus é contigo? Não volta atrás. Vai em frente. Siga em frente. Quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. Eles têm escudo, eles têm lança. A palavra do Senhor diz, Salmos capítulo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos, nós faremos menção do nome do Senhor Deus dos Exércitos. Põe a tua confiança nesta noite no Senhor Deus dos Exércitos. Faz a obra do Senhor e contempla nesta noite o gigante tombar. O gigante vai cair, porque você está indo na peleja em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Dá uma salva de palmas nessa noite para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a passar aqui à frente, todo mundo, por gentileza. Aleluia. Passa aqui à frente você.